Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, um entendimento muito importante agora para vocês procurar, né, relacionar bem aí para você não ficar com dúvidas. Amados, a respeito do término aí da salvação, né, dos finais dos tempos aí que Deus já pré-estabelecido por Deus, né, para a gente entender como funciona esse final aí. Amados, é preciso que você entenda que Deus trabalha na justiça, né? Então existe todo um plano de justiça correndo aí, né? Você não consegue enxergar, mas ele tá correndo aí, né? Espiritualmente ele está funcionando aí, né? Ele é como se fosse uma máquina, ele funciona em perfeitas condições, né? Então Deus ele é perfeito em tudo. Então quando você entende que ele é perfeito, então tudo tem que se justificar, tudo tem que ter resposta, amados. Nada pode ficar vazio. A pergunta ela tem que ter resposta. Então, por isso que eu falo que você não pode aceitar ser guiado por guias cegos por conta disso, porque só Deus pode dar as respostas, né? Então o guia cego ele não pode dar respostas, né? E Deus falou que não usaria eles como profetas porque eles estão cegos, né? Deus não usaria. Então, para você ter um entendimento, como que funciona esse decorrer aí, quando você, às vezes você tem dúvida aí da morte carnal, aí volta espiritual, Jesus fala que a morte física não tem problema, não tem importância, e realmente não tem. Existe, amados, um sistema que Deus usa para poder restaurar a criatura, né? É um castigo que chama a segunda morte, que Deus usa para poder essa criatura ser restaurada espiritualmente, né? Então, quando você vê que essa criatura que nasceu, a criatura carnal que nasce, ela nasce, amados, é um sacrifício que é feito. Quando fala-se lá, você vai ver lá em Ezequiel, fala que existe um templo, né? E esse templo, a todo momento, ele viu na visão dele lá, que chegavam os sacrifícios, né? Espiritual, os sacrifícios diários. Então, esse sacrifício diário, amado, é exatamente esses seres que vão nascendo aí. Então, quando você pratica a imoralidade sexual, automaticamente você está condenando uma pessoa à morte, né? Você não sabe, mas você está condenando. Por quê? Porque quando nasce uma pessoa, quando você faz nascer essa pessoa no espírito, quando você tira esse espírito para nascer, você está jogando ele na morte, porque nós estamos num plano de morte. Você tem que entender dessa maneira. Então, até os 7 anos, esse ser vivente aí, até os 7 anos, essa criatura ela vai permanecer sem pecado. Mas a partir dos 7, ela já vai ser castigada, ela já vai ter esses servidores de fogo já podem, né, tá castigando ela para poder restaurar ela novamente, né? Então é todo um sistema, amados, que trabalha. Então Deus ele trabalha na justiça. Por isso que quando fala lá no Apocalipse que vão ser 3 anos e meio de dor, né, que vai ter castigo e tal, depois 3 anos e meio de paz, né? E para se fechar aí os 7 anos, esses 7 anos conta quando não tem mais o sacrifício diário. É falado lá que quando não tem mais o sacrifício diário. O que é não ter mais o sacrifício diário? Você não oferecer mais essas criaturas, né, pela imoralidade. Por isso que na Bíblia fala tanto na imoralidade sexual e na circuncisão, por conta disso. Você vê que esses profetas aí todos falam sobre a circuncisão. Então por isso, porque quando você faz a circuncisão por amor espiritual, você já está amando esses irmãos seus, né? Que estão no plano espiritual, estão já restaurados por Deus, já estão salvos por Deus, né? No plano espiritual, vamos dizer assim, eles estão no descanso, né, dos mortos, lá estão descansando, né? Aí você vai lá e condena eles novamente, né? É como se fosse assim, você vai lá e condena eles novamente à morte, né? Aí eles vão ter que voltar novamente como fosse essa vida aqui, mas eles vão vir para o sofrimento novamente. Então, quando você pratica, por isso que fala que quando você ama, você perdoa milhões de pecados, né? Porque você já não vai mais fazer isso. Quando você ama, você entende, você já não mais pratica isso, né?
quando você amar, que você acordar aí e falar que ama o irmão, você não pratica mais isso. Porque aí o Pai vai falar que te conhece. Porque aí você nasceu do Espírito. Aí você já está entendendo, porque o Espírito revela isso, né? Você já está nascendo do Espírito Santo. Então o Pai vai falar, não, aí agora ele vai te conhecer. Aí você já está provando para ele que ele te conhece. Porque você... Por isso que fala que a blasfêmia não é perdoada ao homem, por conta disso, né? A blasfêmia é por conta do Espírito, né? Os outros pecados são perdoados ao homem, porque os outros pecados ele se envolve na carne, né? Você está plantando na carne, você vai colher, né? Então essa restauração era feita dessa maneira. Então quando você pratica esse engano, quando você continua praticando esse engano, você está automaticamente fazendo esse sacrifício diário, né? Você tá fazendo. Então fala-se quando esse sacrifício diário parar de acontecer no templo, né? Que é o sacrifício diário que é feito no templo. Quando ele para, você vê que antes, quando no Antigo Testamento, as pessoas quando pecavam, quando cometiam essas infrações, eles pagavam com cordeirinho. Era assim que era feito. Tinha que ter o derramamento de sangue, né? Então tinha que ter um animal lá. O Senhor tinha que ter todo aquele ritual lá para poder pagar esse sacrifício, né? Para poder fazer esse pagamento. Então ali a criatura já estava sendo ensinada como que funciona, né? Só que espiritualmente é de outra forma. Agora espiritualmente você tem que ter o entendimento. Você tem que, por amor, você não mais cometer esses erros que você vinha cometendo, né? Aí quando você agora entende como que funciona o plano espiritual, você entende que você tem que amar o seu irmão e que quando você faz isso você está matando o seu irmão, aí você já não faz mais, né? Por isso nos pecados lá tem não matarás, né? Tem todo aquele segmento para você entender que a imoralidade sexual ela ocorre nesses ali. Como eu expliquei outro dia, eu fiz eu fiz um entendimento aí a respeito dos 5 primeiros, né? Que são relacionados à blasfêmia no Espírito Santo, e os 5 últimos que são relacionados à imoralidade sexual, né? Então os de cima são relacionados ao Espírito Santo, que você, né, blasfema, peca contra o Espírito Santo, né? E os de baixo, que são a imoralidade sexual, que você peca contra o irmão, né? Que você peca contra o irmão. Quer dizer, quando o Senhor fala para amar o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. Você tem que amar ele como a ti mesmo. Porque quando você não quer que alguém venha te matar, né? Como você está restaurado, que você não quer, então que você também não mate o irmão. Entendeu? Por isso que o Pai fala que quando você quer ser perdoado, você também perdoa. Entendeu? Quando você ora o Pai Nosso, você entende isso, né? Que quando você perdoa, você é perdoado. Então, quando você mata o irmão, quando você ocorre de matar o irmão, você está também te condenando, né? Então fica esse ciclo aí vicioso, né? A criatura ela continua, né? Por falta de entendimento ela continua, só que você é perdoado. Por quê? Porque você não entendia. Então uma vez você não entendendo, você é perdoado. Então esse perdão é feito ao homem, né? Porque esse pecado você comete na carne, né? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você é perdoado porque você não entendia. Então agora você entendendo, você não comete mais. Porque você cometendo, você está ocorrendo nisso, né? Você não está amando o próximo como a ti mesmo. Entende? Então esse pecado, ele faz esse sacrifício diário, né? Então esse sacrifício diário que é feito é exatamente isso. Para que essa justiça trabalhe, para que seja feita justiça, para que não seja injusto, né? Que Deus não faça de injustiça, então é feito isso. Então toda vez que você vai lá e faz um filho carnal, né? E providencia esse filho carnal, né? Quando você não providencia espiritual, você por isso que eu falei num outro post uma vez, que você está errando 2 vezes. Por quê? Você está errando por não produzir o filho espiritual e está errando por produzir um carnal, né? Então é preciso que você entenda que você precisa produzir filhos o quê? Espirituais, né? E não carnais. Então quando você produz filhos espirituais, você está produzindo os filhos para Deus.
Então Deus usa esses filhos que você produz espirituais exatamente para estar dando entendimento, para estar levando essa salvação, né? Então esses filhos espirituais, eles vão estar transmitindo para você agora a salvação. Então por isso que quando você evita, quando você corta o pecado em você, vai vir aí um espírito, um vento de Deus, que é um filho espiritual de Deus, que vai estar guiando você, que vai estar te orientando, que vai estar te doutrinando aí, né? Quando na palavra fala, né, que existem os anjos de Deus, são isso. Esse anjo é um espírito, amados, né? Então tem aqueles que são os de fogo, né, que é os servidores de fogo, que trabalham para poder castigar, para poder fazer essa justiça funcionar, né? Eles vão castigar essas pessoas que estão errando, para elas caírem em si, parar de errar, né? Para poder ir pagando essa justiça, para não ficar, né, a pessoa não acumular dívida, vamos dizer assim. Então ele vai pagando, você vai pagando aqui na carne, tudo que você vai cometendo, você vai pagando, para você não chegar a cometer o mais grave, né? Blasfemar contra o Espírito Santo. Tudo é um plano, amados, perfeito que Deus tem para poder salvar você. Então quando você entende, uma hora você entendendo, aí você já para, né, de cometer. Então essas revelações serão feitas agora não é para você julgar, para você ficar, né, julgando o irmão, tá, isso é besteira. Não é para isso. Isso vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Tá predeterminado, entendeu? O que eu faço aqui é revelar para depois você testemunhar. Então, quando você vê aqui acontecendo, aí você vai testemunhar que essas revelações são verdadeiras. Então, automaticamente, esse sacrifício diário vai parar, né? Porque Deus já predeterminou. Então, já chegou o tempo. Então, quando essas revelações tomarem conta aí do planeta, né? Esse sacrifício diário vai parar. Então esse sacrifício diário parando, aí já começa-se, o reino de Deus já vai começar a ser formado. Por quê? Essas pessoas, os fins dos tempos é para isso, porque senão continuava esse ciclo, né? Esse ciclo ia continuar interminável. Então esse ciclo de sofrimento, ele para aqui. Então essas revelações vindo a vigor agora, ele já vai começar as pessoas não praticar mais praticar mais esse crime que ela faz, né, esse assassinato que ela faz sem saber, né? Por isso que fala lá que ia mandar assassinos, que não sei o que tem, que o povo de Israel lá se tornou um monte de assassino, tal. É por conta disso, amados. Se você olhar nas escrituras, vocês vão ver os profetas falando tudo e Deus falando que eles viraram assassinos, é para você entender isso, que é tudo no espiritual, né? Quando você começa a ter um entendimento espiritual, você vai ligando uma coisa à outra. Então, exatamente por isso, esses 7 anos, eles se cumpre a justiça. Então, exatamente por isso, quando você comete quando você mata alguém, você morre 7 da sua família, entendeu? É para poder a justiça se cumprir, entendeu? Porque é a sua família espiritual, né? Então quando fala lá que morre 7, não é 7 físicos aqui, é 7 da família espiritual. Até porque essa família física aqui, quando nasce uma pessoa aí na sua família física, ela não é da sua família espiritual. É por isso que Jesus fala que quem não deixar pai, mãe, marido, esposa, tudo isso por causa de mim, não é digno de mim por conta disso, né? Porque quando nasce aí, por mais que a sua cara, que você fala que é seu xerox aí, o espírito não tem nada a ver, né? Às vezes é até uma pessoa que fez até mal para você e Deus coloca junto, né? Para poder educar a criatura, para poder a criatura aprender, para poder... Tudo isso tem um sentido, amados. Então, quando você entende, né, que isso vai ocorrer, então está escrito, né? Não sou eu que estou falando, é porque está escrito. Então, quando vai acontecer isso, já está predeterminado. Então, essa verdade Deus está colocando agora, essa verdade. Então, não adianta você falar que não vai acontecer, porque é Ele que está colocando, não sou eu, né? Ela vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, ela vai acontecer. Está predeterminado, né? Então, isso vai acontecer. Então, quando acontecer, essas pessoas que vão passar por um sofrimento, né? Muitas pessoas vão
ficar contra, então essas pessoas vão ter que passar por um castigo. Então Deus tem o meio de castigar aí para poder um castigo, talvez não sei como vai ser esse castigo aí, vão passar por esse castigo grave. Aquelas que blasfemaram vão passar por essa segunda morte, né? Aqueles que não aceitarem passar por essa segunda morte, por que essa segunda morte? Porque é um sofrimento lá no espírito que é pior, num grau pior, para poder a pessoa restaurar. Então ela vai vir restaurada, né? Então Deus vai restaurar a criatura para poder a criatura ter condições, né? Ter esse amor exigido dentro dela para estar no reino de Deus. Então tem que ter, amados. Não é... Por quê? Porque o pecado, amados, ele está aqui nesse plano nosso. Ele tá... Vocês têm que entender que o engano, ele existe aqui. Então, até os 7 anos de idade, se todos nós aqui vivessem paralelamente até os 7 anos de idade, não existia pecado aqui. O pecado existe porque depois dos 7 anos, ele pode entrar na criatura. Então ele está na criatura, né? Porque a criatura ela é estimulada e ela vai pecar. Entendeu? Então, até os 7 anos ele não existe, né? Então você tem que entender. Então, como que Deus vai fazer isso? Deus vai, quando parou ali, vai ser contado a partir do momento que parar, que Deus sabe, né? Do sistema, ele já sabe tudo. Deus já tem tudo cronometrado aí. Então, quando parar o sacrifício diário, isso aqui que eu estou falando é só para você saber o que vai acontecer. Então, quando parar o sacrifício diário, ali vai ser contado 7 anos, né? Então esses 7 anos que vão ser contados aí é exatamente para poder Deus fazer essa separação aí, né? Onde fala que vai ter feita essa separação. Por quê? Porque aqueles que não aceitar vai ter que se separar. Deus vai ter que acontecer. Por quê? Porque Deus tem esse tempo já pré-determinado, né? Então é só, se a verdade chegou, é porque já está nesse tempo, amados. Então, você saber disso é porque já está no tempo. Então vai acontecer. Então é que você fique preparado para você saber o que está acontecendo. Por isso, a mensagem é enviada antes, né? Ele usa profetas para poder fazer esse trabalho. Para poder enviar, para poder a pessoa não estar desavisada. A pessoa está ciente de que vai acontecer. Para ela estar preparada. Então Deus, ele sempre que ele agiu na humanidade, ele sempre mandou profetas para avisar antes, para a criatura não pegar de surpresa, né? Então a criatura está sabendo que vai ter. Então, amados, é assim que funciona. Então aqueles espíritos que, embora estavam vivos lá, então funciona dessa maneira. Esses espíritos ganharam a vida, você vai lá, quando você comete aqui esse pecado, né? Sem você saber, que agora você sabe, você não comete mais, né? Então, sem você saber, você cometia e você condenava esse irmão a ter que passar por esse sofrimento aqui de novo. Por quê? Porque esse plano aqui é o plano do sofrimento. O sofrimento está aqui. Então, a pessoa é obrigada, né, por você a passar de novo. Então, ela tem que nascer em alguma criatura aí para poder. Por isso que as criaturas nascem, né? Ela tem que nascer em alguma criatura. Ela já estava lá no plano dela, já pronta para o reino, né? E você vai lá e tira. Então é assim, amados, que funciona. Por isso que fala que você está matando os irmãos, é por conta disso, né? Agora, isso é para você entender. Agora, tem todo um parâmetro aí que não dá para a gente abrir tudo isso aí de uma vez, amados. As revelações elas vão chegando e a gente vai aprendendo junto, né? Então tem um entendimento, entendeu? Não dá para mim detalhar tudo pontinho por pontinho de uma vez. Então isso aí é extenso. Se você for ver o livro de Ezequiel lá, é 5 horas de ele fazendo narrações, é muita coisa, né? O livro narrado ali é 5 horas que você tá ali ouvindo e meditando em cima daquilo ali. É muita coisa, entendeu? Mas aí você vai abrindo os entendimentos. Você vai entendendo por quê, porque quando eu pego lá, eu vejo lá no Apocalipse como vai ser consumado, e ele fala lá, ele dá as dicas lá de que vai ser consumado, então você vai e faz relação. Aí você tem que entender como vai ser feita a justiça. Quando você pensa na justiça, aí a resposta tem que vir, porque Deus é justo, né? Deus, ele não faz nada injusto. Então a justiça dele tem que acontecer. Então você começa por essa linha, né?
Você começa a calcular o tempo, quando ele fala que tem que ter esses 7 anos, aí vai começar depois do sacrifício diário, né? Então o sacrifício diário é esse. Você pode ver que todo dia alguma parte do mundo aí está nascendo uma criança, uma criatura. Então todos os dias. Então por isso que Jesus ensina que você tem que desapegar desses aí, que são seus. Você tem que desapegar exatamente por isso. Até porque ele fala que você amar os hipócritas já fazem. Então o que ele quer dizer com isso? Que graça tem? Não tem graça nenhuma. Você tem que praticar o amor lá fora. Entendeu? Esse amor que você pratica aí não serve para nada. Entendeu? O de lá de fora serve. Então você vai praticar o amor com aquele que você não conhece. Aí esse amor conta para Deus. Esse amor é o que perdoa milhões de pecados. Quando você desenvolve ele, aí ele perdoa milhões de pecados. Aí quando você pratica esse, aí você sabendo que você vai amar, você vai aprender a amar esse irmão lá de fora, que não tem parentesco nenhum com você, aí aprendendo a amar ele, aí você vai entender e aprender a amar aquele que nem nascido não está. Que está no plano espiritual aí e que você está colocando sofrimento. Depois quando você peca, quando você comete o pecado, você está colocando ele para sofrer de novo, né? Então você não está amando o próximo como a ti mesmo. Por que fala como a ti mesmo? Que você também vai sofrer. Quando você faz isso, você também vai passar por esse sofrimento. Aí fica essa corrente. É que é um pelo outro. Então você entende que por que você tem que amar o próximo como a ti mesmo? Porque é um pelo outro. Alguém te faz sofrer, você faz alguém sofrer. Então fica uma corrente assim, né? Então vai chegar ao fim por quê? Porque existem pessoas já justas, né? Deus já sabe disso, que pessoas que já não estão mais praticando, essas pessoas não podem ficar esperando, que nem já tem pessoas aí no plano espiritual, né? Já esperando essa salvação, esperando esse reino, né? E pessoas cometendo novamente, né? Enganos aí, fazendo essas pessoas sofrerem novamente. Então Deus vai lá e fala que ele vai, né? Então esses aí vão passar pelo castigo da segunda morte por conta disso, né? Esses aí passarão pelo castigo para poder serem restaurados nessa segunda morte. Então, você que tem o entendimento agora, você já vai daqui direto para a vida, você já não passa mais pela segunda morte. Você já se regenera aqui e aqui você já vai para o reino de Deus. Você já vai, né, para esses eleitos de Deus aí. Você já não passa mais por esse castigo da segunda morte. Você tem esse entendimento. Por isso que vai cessar esse sacrifício diário, né, até ele acabar. Aí quando ele acabar, que ele encerrar esse sacrifício diário, aí a criatura já vai estar pronta. Por isso que vai ter, né, nos finais dos tempos, falou daquelas dores, aqueles que vai ter várias dores aí e tal, por conta disso. Por conta de que a criatura precisa ter esse entendimento, né? Ela vai associar o que está acontecendo com ela com a verdade colocada aí. Então ela vai ver que essa verdade tem sentido, né? Ela vai ver que ela está sofrendo que é por causa disso. Então ela vai parar de praticar. Então ela não vai mais praticar o engano, ela não vai querer mais sofrer. Então isso vai ser intensificado para poder ela, né, para poder Deus cumprir essa justiça dele, né? Para não ficar dando essa sequência aí na criatura, né? Então é isso, amados. Por quê? Porque Deus já tentou, né? Tentou, mas na verdade Deus já sabia, né? Deus já tentou na história inteira colocar para a criatura essa verdade. Só que Deus já sabia que essa verdade só entraria agora no final, né? Com o final dos tempos, assim. Tudo isso que aconteceu na antiga aliança foi toda uma preparação para você conhecer a verdade agora, né? E para você agora poder praticar e poder salvar seus irmãos, né? E poder se salvar e salvar seus irmãos. Então quem conhece, né? Por isso que fala que o maior no reino de Deus é o menor aqui. Quanto menor você for aqui, mais você vai poder salvar irmãos aí. Entendeu? Então você vai poder estar orientando os irmãos e passando essa verdade adiante, né? Para que não ocorra mais esse sacrifício diário e todos nós possamos aí ter essa glória com Deus. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.